Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é um Otaku Gamer. E galera, nesse vídeo eu vim explicar o que é o Haki. Resumindo, só bem resumido mesmo, Haki é a habilidade de você usar ou você pode chamar como quiser, ou energia espiritual, ou a sua força de vontade, ou então só vontade, ou a sua determinação, que são esses quatro jeitos que você pode chamar, mas eu vou chamar de energia espiritual, mas você pode chamar como você quiser. Tá, como eu ia dizendo, o Haki é a habilidade de você usar a sua energia espiritual. Você pode chamar aí como você quiser, mas eu vou falar energia espiritual. De utilizar sua energia espiritual para aprimorar o seu corpo. Aprimorando, você pode criar uma armadura negra em qualquer parte do corpo para melhorar sua resistência e a sua força. Ou para melhorar sua visão, podendo prever ataques dos inimigos, podendo prever o que eles ainda vão fazer, melhorar sua visão e ver onde é que os inimigos estão de longe, podendo prever até onde é que eles estão escondidos, digamos assim. E o haki e podendo impor a sua vontade na vontade dos outros. E isso são os três tipos de haki. O haki do armamento, que é criar a armadura no seu corpo. O haki da observação, que é melhorar a sua visão. E haki do rei, que é impor a sua vontade e a vontade dos outros. E esses três tipos de haki também podem ser chamados de... O haki do armamento pode ser chamado de Busoshoku Haki. O haki da observação pode ser chamado de Kenbushoku Haki. E o haki do rei, ou haki do conquistador, pode ser chamado de Haoshoku Haki. E antes eu tenho que explicar duas regras, duas coisinhas. O haki... Não, peraí. É só uma coisa mesmo. As outras... Ainda tem outras duas coisas que eu vou explicar mais pra frente. Mas a primeira é o seguinte. Se você utilizar o haki do tipo... O mais usado é o haki do armamento, que seria o mais pro ataque. Que ele também, além de melhorar muito sua resistência, melhora a sua força. E... O haki do armamento... Você... Utilizando o haki... Você consegue meio que atacar usuários de fruta de Akuma no Mi Logias. O que são esses usuários Logia? São os usuários tipo o Ace, o Kizaru, o Aokiji, não sei falar o nome. E deixa eu ver mais. Agora esqueci totalmente. O Barba Negra, que também são. Todos eles são usuários de fruta Logia. Beleza, eu vou falar aqui quais são todos os usuários canônicos de fruta Logia. O Smoker, que tem a fruta da fumaça, o Crocodile, que tem a fruta da areia, o Ace, que tem a fruta do fogo, o Enel, que tem a fruta do relâmpago, o Kuzan, que tem a fruta do gelo, que seria o Aokiji, o Barba Negra, que é a fruta da escuridão, o Kizaru, que é o da fruta da luz, o Sakazuki, que é da magma, Garibou, que é do pântano, o gás, o usuário lá do gás, a Monete, que é da neve, o Sabo, que também é do fogo, e o Aramaki, que é a da floresta. Também tem os personagens não canônicos de fruta Logia, que são a Ronin Queen, que é a fruta do líquido, o Simon, que é da fruta do papel, e o Gaspard, que é da fruta do doce. Eu não sei se eu tô pronunciando certo, né? Mas beleza. E eles têm a habilidade de... Eles são literalmente invulneráveis. Que tipo, se você for atacar eles normal,
meio que o corpo dele vai atravessar. Tipo, o Ace tem a fruta do fogo. Se você for atacar ele, meio que o corpo vai atravessar, formando um fogo que vai atravessar ele. E isso só funciona com usuários Logia. O funciona com algumas frutas paramécia, que eu já vou explicar, peraí. Mas se você for usar o Haki, quando for atacar ele, o Haki meio que vai ignorar essas leis e você vai conseguir atacar ele de forma normal. Isso é só com o Haki do armamento, com os outros Haki não funciona não. Porque tipo, o Haki do armamento é pro ataque, né? E os Haki da observação e do rei é mais pra defesa mesmo. É, do armamento é bem pra defesa, mas também serve pra ataque. Tá, agora vamos explicar. Tem as duas outras regras que eu vou explicar mais pra frente, mas vamos lá. Os três tipos de haki: haki do armamento, haki da observação e haki do rei. Vamos lá. 夜もおちおち眠れんぞ。なんでいるとかいねえとか数とかわかんだ？人事ではない。君もこの力を身につけるのだ。覇気という力を。覇気？気配、気合、威圧。それは人として当たり前の感覚と何ら違いはない。ただし大半の人間はその力に気づかず、あるいは引き出そうにも引き出せず一生を終える。疑わないこと、それが強さだ。よく見ておけ。覇気は大きく2種類に分けられる。危ねえ！大丈夫。象は鼻で私の頭を右から狙っている。相手の気配をより強く感じる力、これが見聞色の覇気。すげえ。これを高めれば視界に入らない敵の位置、その数、次の瞬間に相手が何をしようとしているかを読み取れる。左足のキリン。マントラ。空島スカイピアではこれをマントラと呼ぶ。次に武装色の覇気、これは見えない鎧を着るイメージを持て。あれは知ってる。足柄どっこい。より硬い鎧は当然攻撃力にも転じる。あ、痛え！俺ゴム人間なのに打撃が痛え！この力の有効な点はここだ。悪魔の実の能力者に対して弱点をつくことを除いては、この武装色の覇気がこの世で唯一の対抗手段であるということ。ほぼ無敵にすら感じる。ロギアの能力者の流動する体も実体として捉えることができる。あ、おっさんがキザルに触れたのはこれか。じゃあ海軍の煙にも青生地にも攻撃を当てられるんだな。Bem, explicando certinho, o haki negro é meio que você vai pôr a sua energia espiritual, colocar essa energia espiritual, concentrar essa energia espiritual, digamos assim, em alguma parte do corpo ou ou em todo o corpo, podendo preencher todo o corpo. E essa parte meio que ela vai ficar negra, negra mesmo, tipo, vai ficar preto e um pouco brilhante, digamos assim. E essa armadura pode ser chamada ou de armadura negra, ou de hack negro, ou então só de armadura, ou então só de hack do armamento mesmo. Eu mesmo gosto de chamar de hack do armamento. Mas vamos lá.
Quanto mais forte for essa determinação, ou força de vontade, ou energia espiritual, o hack vai ficando mais forte. E uma curiosidade é que enquanto você vai lutando, a sua determinação vai aumentando. E isso vai deixando o hack mais forte durante a luta. Ambos os inimigos que tiverem usando, se os dois estiverem usando hack, ambos vão ficando mais fortes por causa que a determinação vai aumentando. E uma coisa que esse haki ele pode ser meio que o usuário que usa o haki ele pode treinar esse haki por anos, meses, até décadas, se estiver vivo, né? E esse haki vai aumentando, vai ficando mais forte, cada vez mais forte. Tipo, a sua determinação vai aumentando, sua energia espiritual. E diferente das outras energias assim, desses poderes em outros animes, tipo Naruto e Dragon Ball, que tem o Ki e o Chakra, né? E como em Naruto e em Dragon Ball que são o Ki e o Chakra, que são energias vitais assim, que são... Vitais seria tipo do corpo mesmo. E elas têm um limite, tipo, ao pouco que você vai lutando, você vai ficando cansado, os seus poderes, o Ki ou o Chakra vai diminuindo e etc. Só que a energia espiritual, o Haki, ele é literalmente infinito. Porque literalmente ele é a determinação, a determinação, a força de vontade, ou a sua energia espiritual. Porque tantos eles não gastam energia. Eu falei que é infinito, mas tem que ser treinado. Mas eles não tem esse negócio de tipo ficar cansado nem nada. Tipo, se eu usar muito tempo, não tem esse negócio não. Tá. Agora tem que explicar uma coisa. O hack do armamento ele tem 4 estágios. O primeiro estágio que é o hack do armamento estágio 1, que é a armadura negra, que você pode colocar em qualquer parte do corpo, podendo até preencher o corpo inteiro, como eu falei. E uma coisa, não importa qual nível você esteja, pode estar nível 1, 2, 3, 4. Você pode chamar... não importa qual nível esteja, o negócio de atacar os usuários Logia, isso não tem importância. De todo jeito vai atacar os usuários Logia. E... você pode chamar como quiser, ou estágio 1, ou nível 1, ou então... de qualquer forma que você quiser. Fase 1, estágio, tanto faz. E o primeiro estágio é o hack do armamento, né? Que é o que você pode criar uma armadura negra em qualquer parte do seu corpo, podendo ficar muito resistente e também muito forte. O segundo estágio é o imbuimento. O imbuimento seria a capacidade de você, além de criar uma armadura no seu corpo, poder criar essa armadura em qualquer tipo de coisa material, qualquer tipo arma, qualquer coisa, digamos assim. Mas ele é geralmente usado em armas ou geralmente usado em espadas, principalmente em espadas, e talvez em armas, acho que já usaram, eu não lembro direito. E tipo, o Zoro, ele usa, isso meio que cria uma lâmina negra, digamos assim, que tipo, além de deixar mais afiado, mais forte, fica muito resistente e também ela não quebra fácil, porque é resistente que só. O terceiro nível é a emissão, que seria tipo, o haki do armamento, ele é negro, deixa mais denso, ele transforma a energia espiritual em uma energia sólida, digamos assim. Só que a emissão, que é o terceiro estágio, ele meio que transforma em uma energia de ataque. Que tipo, ao invés de deixar duro, ele vai deixar a sua energia fluir. De forma que tipo, se eu estiver usando aqui o hack no braço mesmo, e for atacar uma pessoa com essa emissão, eu vou meio que vai chegar bem perto. Não precisa nem encostar na pessoa. Vai chegar bem perto e essa energia vai passar pelo corpo da pessoa, de forma em que vai atacar ela por dentro. Ou então, por fora e também por dentro. E meio que isso gera um ataque bem poderoso. E só alguns usuários lá usaram, tipo Luffy usa o que eu esqueci como é que é o nome dele lá. Tá aí na tela pra vocês. E o quarto nível agora, que é a energia de destruição. Se eu não me engano, então emissão de destruição,
Que tipo, a emissão, ela é enviar a energia para o usuário de forma de ataque por fora. Só que a energia de destruição, a emissão de destruição, tanto faz como você quiser chamar, ela vai passar essa energia por corpo da pessoa e vai meio que destruir o corpo da pessoa de dentro para fora. O Luffy já usou isso tipo em uma árvore, tá aí a cena pra vocês, ó. E essa é uma a emissão e essa emissão destrutiva ou energia destrutiva, essas já são consideradas o hack avançado. E a emissão é o hack avançado e essa emissão destrutiva seria um hack mais avançado. Mais avançado do que o avançado. Tá. Agora, uma coisa que eu tenho que explicar muito que eu ia explicar no início do vídeo, né? Que tinha uma coisa importante e outras duas coisas importantes e agora a segunda. Ou então, eu perdi a conta. Vamos lá. O haki invisível. O que é o haki invisível? No início lá, no pré-time skip, já ouviram alguns usuários utilizando o haki invisível. O que é o haki invisível? O haki invisível meio que era uma versão beta do haki original. É por causa que ele apareceu lá no pré-time skip. Só que não sabia como é que ia funcionar o negócio e tudo. Aí, por enquanto ainda ninguém sabia como é que ia funcionar direito. Já aí meio que era só o haki invisível mesmo. Que tipo, aí agora, né, no post-time skip, que inseriram mesmo o haki negro. Aí, porque tinham achado estranho, por causa que, tipo, antes era o haki invisível e por causa disso ninguém ia saber quando que o usuário tava ou não tava usando. Aí agora sim meio que atualizaram e agora é o haki negro. Aí tem uma teoria que diz que quando as pessoas que não sabem da existência do haki, que não sabem usar, não conseguem enxergar o haki negro. E eu acredito nessa teoria, é uma teoria bem boa. E meio que é isso. Esse haki invisível. Agora vamos pro segundo tipo de haki. O haki da observação. Tá, o haki da observação, ele também, como o haki do armamento, ele tem alguns estágios até chegar no haki no modo avançado. E, bem, o haki da observação, ele, resumindo, ele tem como objetivo melhorar sua visão, poder sentir a aura das pessoas ao seu redor ou até bem de longe, poder prever ataques de inimigos, podendo prever até o que o inimigo ainda vai fazer, podendo prever o futuro. E esse haki, ele é mais difícil de ser conseguido. Tem, tipo, qualquer pessoa pode conseguir se tiver o treino, mas é bem complicado, porque tem um treino muito mais rígido do que o haki do armamento. E o primeiro estágio seria ouvir as vozes das pessoas ao seu redor. De forma que você meio que sente a aura deles ou alguma coisa assim. E essa meio que pode ser despertado, ou então, pode ser meio que ele é despertado. Que tipo, exemplo do que despertaram são Kobe e o Soap. Kobe e o Soap. E esse primeiro estágio, né, ele pode ser despertado de forma como que fosse um certo trauma, um certo medo. O Kobe, ele meio que despertou lá numa guerra lá, que eu esqueci qual é o nome. E ele tava com medo por causa do desespero lá dos marinheiros. E nisso ele foi começando a ouvir as vozes dele e etc. E o Soap, ele tava com muito medo de errar lá
numa parte lá do anime que ele tava com muito medo de errar o tiro. E essa observação, esse hack da observação, também pode ser visto como uma presença, como seres. Ou então como uma aura vista assim, uns pontinhos azuis ou brancos, alguma coisa assim. E com o Sup ele viu lá o Luffy, né, e os outros. E agora o segundo estágio. Bem, o segundo estágio meio que é o seguinte. Nesse estágio você consegue sentir a presença dos inimigos, podendo prever seus ataques. Como o Enel lá em Skypiea, que... Bem, lá tinha um outro nome que era usado pro hack da observação, que era mantra. É mantra. Tá, é pra vocês verem. E meio que de certa forma é como se você lesse a mente do seu oponente. Tecnicamente isso. E o próprio Rayleigh lá, quando tava ensinando o Luffy lá o hack da observação e tal, ele explicou que os animais são mais fáceis de ler os seus pensamentos. Porque, tipo, são animais, eles não têm... São seres que não têm, assim, uma... Como é que eu posso dizer? Não tem, assim, uma mente inteligente, digamos assim. E os humanos são mais difíceis de ler as mentes deles. Porque eles podem manipular a mente, etc. Agora o terceiro nível, o terceiro estágio do hack da observação, que seria meio que os usuários foram poucos que mostraram isso, mas eles conseguem sentir a presença e ver os usuários a partir de uma distância muito grande, muito absurdamente grande, sério, grande mesmo, e bem podendo chegar até ver usuários lá de uma distância de ilhas. E tiveram muitos usuários que mostraram esse terceiro estágio, como o Sanji, o Kaido e o Rayleigh. Eu não sei se estou falando certo, mas vai. E o Enel. O Enel foi o que mostrou até agora, foi o que mostrou o maior foi o que mostrou maior essa habilidade, né? De ver os inimigos de muito longe, conseguir ouvir suas vozes e etc. Agora o quarto estágio. O quarto estágio meio que é o seguinte. Ele é a premonição. A habilidade de você prever os ataques dos inimigos melhor. E conseguir prever os ataques dos inimigos. E as técnicas e as coisas que eles ainda vão fazer com você. E também ele, além de prever ataques de inimigos, assim, seres vivos, também podem prever ataques de seres inanimados, como espadas ou então armas, as balas das armas, balas de canhão. Por exemplo, o Luffy, tá aí a cena dele desviando aí de uns tiros. Meio que é literalmente isso. Aí vocês viram, né, aí esse daí era o Luffy, né, que tava desviando aí das balas de negócio de luz. E o Sanji também já mostrou isso, só que o Sanji tem essa premonição muito aguçada, bastante mesmo. E o Sanji, ele, sinceramente, ele é um dos personagens que tem o hack da observação mais apurado, mais aguçado. E se você tiver um hack de observação muito aguçado, você consegue até prever os ataques até de um futuro que já tá meio que certo, que agora, né, o quinto estágio, que é o visão do futuro, digamos assim. Esse quinto estágio é meio que você vai ver alguns segundos no futuro, ver o que o inimigo vai fazer, ver as técnicas que ele vai usar, meio que ler o pensamento dele, ler literalmente tudo que ele vai fazer. Isso é meio que a junção da premonição com a presença e sentir a presença do usuário.
Essa técnica, essa visão do futuro só pode meio que ser derrotada ou ignorada, digamos assim, se o inimigo tiver um hack do tiver uma premonição, tiver uma premonição muito forte mesmo. Por exemplo, o Sanji lá que eu tinha acabado de falar, que ele conseguiu desviar de uma bala de doce. Isso já era um futuro que meio que já estava esperado para acontecer. E o Luffy lá quando lutou contra o Katakuri, se eu não me engano. E a pessoa tem que ter uma premonição muito forte para conseguir meio que alterar o futuro, digamos assim. E também funciona se o inimigo for mais rápido do que você. Se ele for muito rápido, o mais rápido do que você, ele também consegue alterar esse futuro. Beleza, agora vamos explicar o terceiro tipo de haki. O haki do rei, ou então como você quiser chamar, o haki do rei ou haki do conquistador também serve. Como eu já falei resumidamente, o haki do rei é impor a sua vontade e a vontade dos outros. Esse poder, esse haki do rei, ele é mais mental. Meio que você vai impor a sua vontade contra a vontade dos outros. De forma que, tipo, você vai meio que expandir o seu poder, a sua aura, e em uma certa região em que outras pessoas estiverem ao redor, meio que você vai poder controlar a mente delas, podendo fazê-las desmaiarem, se ajoelharem, dependendo do poder da mente da pessoa. Se ela tiver um poder da mente muito forte, pode ser que ela tipo só meio que caia mesmo, se ajoelhe. E quando dois usuários puderem usar esse hack do rei, esse hack do rei, ele só um grupo de pessoas que conseguem utilizar. E esse grupo de pessoas só nascem a cada 1 em 1 milhão de pessoas. Pois é, muita coisa. E meio que quando essas duas pessoas têm um poder psíquico muito forte e tiver o hack do rei, meio que vai criar uma energia psíquica muito forte. Isso pode até meio que criar podendo distorcer a realidade, podendo desmaiar várias pessoas que estiveram ao redor e podendo até destruir a área ao redor desses dois usuários que estão literalmente destruindo tudo. Um bom exemplo disso é o Luffy e o Katakuri. Vou mostrar aí pra vocês. E outras duas pessoas que também fizeram esse negócio, né, de destruir a área ao redor foi o Shanks, quando ele destruiu lá parte de um barco, se eu não me engano. E o Luffy quando despertou no Gear 5. E aliás, em outro vídeo já amanhã, né, terça-feira, eu vou postar um vídeo explicando todos os Gears do Luffy, beleza? Vocês assistem lá. Tá aí, né, a parte onde a Big Mom meio que destruiu tudo só com o grito dela, tá aí. E agora, né, temos um outro tipo de haki, digamos assim, que ele seria a combinação do haki do armamento com o haki do rei, de forma que seria um tipo, digamos assim, um revestimento do haki do rei, ou alguma coisa assim. Esse tipo, né, também pode ser chamado de combinação das cores, digamos assim. E apenas as pessoas que conseguem, que
já conseguem utilizar o hack do armamento avançado, conseguem utilizar essa combinação das cores. Meio que fazendo isso juntando a emissão junto do hack do rei. Essa combinação da emissão com o hack do rei é uma forma meio que... Ela é considerada agora a mais forte, o hack mais forte. Sendo meio que a combinação de dois hacks. E esse hack ele tem como objetivo conseguir meio que atacar as pessoas, mesmo que ele tenha uma pele muito dura, como a Big Mom ou Kaido. E também agora temos a segunda combinação, que seria o hack do rei com a emissão ou energia de destruição. E meio que isso, né, é como se fosse uma forma de meio que burlar o hack do armamento. Que, de certa forma, a emissão destrutiva, ela é quase a mesma coisa que a emissão, que é utilizar a energia do hack negro, só que de forma fluida. Que ele vai literalmente passar para dentro do corpo do usuário e criar uma destruição de dentro para fora. E com o hack do rei, isso fica mais poderoso, podendo meio que passar a barreira, né, do hack. A barreira do hack do rei do Kaido. Que foi assim que foi dessa forma que o Luffy tá conseguindo derrotar o Kaido, digamos assim. E a única forma de burlar de defender esse revestimento do rei seria essa emissão, tanto faz. Utilizando a mesma técnica, um contra o outro. Esse é o único jeito de conseguir se defender dessa técnica, digamos assim. E tá aí um bom exemplo dessas duas energias meio que se debatendo, podendo até meio que rachar os céus, digamos assim. E para demonstrar, né, que essa técnica foi ativada, os olhos do usuário ficam vermelhos e a parte onde está sendo revestida fica meio que com uns raios vermelhos. Beleza, gente, esse foi o vídeo explicando o haki. Eu falei que ia valer a pena, eu falei. E valeu, eu acho, né? Você que sabe. Mas espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. E amanhã, né, terça-feira, eu vou fazer um vídeo explicando os gears do Luffy. Por causa que nesse vídeo eu expliquei o que é o haki. Porque para entender os gears do Luffy, já o gear 4, o gear 5, vai precisar entender o que é o haki. Mas beleza, gente, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Então é isso. Ativa o sininho das notificações também para receber sempre os vídeos novos. E outra coisa, eu queria me desculpar por causa que quarta-feira e sexta-feira não teve vídeo. É por causa que, tipo, eu tava meio cansado, sabe? Porque, tipo, eu que faço os vídeos sozinho, eu que edito, eu que faço os thumbnail. E é 3 vídeos por semana, aí já fica complicado, sabe? Também fazer meio que tudo sozinho. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, comenta e compartilha e ativa o sininho para sempre receber as notificações. Então é isso. Valeu. Falou!